tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já. Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vive o povo Caiobá. Demarcação já, demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Demarcação já, demarcação já. E um tratoriza, motosserra transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. Já que por retrospecto só o autóctone mantém compacto e muito intacto, e não impacta e não infecta e se conecta e tem impacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já. Pra que não deixem nem terras indígenas, nem unidades de conservação abertas como chagas cancerígenas pelas feridas da mineração. e de hidrelétricas no ventre da Amazônia, em Rondônia, no Pará. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual o negro homossexual, o índio é tudo que não presta como quer. Quem quer tomar de tudo que lhe resta, seu território, herança do ancestral. E joga o que ele quer, o que é dele já. Demarcação tá, demarcação já. Pro índio ter aplicação do estatuto, que linde o seu rincão com um reduto e blinde-o contra o branco mau e bruto que lhe roubou aquilo que era seu, tal como aconteceu do Pampa ao Amapá. Demarcação lá, demarcação já. Já que é assim que certos brancos agem, chamando-os de selvagens se reagem, e de não índios se nem fingem reação à violência e à violação de seus direitos de Humaitá a Jaraguá. Demarcação já, demarcação já. Pois índio pode ter até de freezer, TV, caminhonete, voadeira, que nem por isso deixa de ser índio, nem de querer e ter na sua aldeia cuia, canoa, cocá, arco, maracá. Demarcação já, demarcação já. Para que um indígena não seja um indigente, um alcoólatra, um escravo, um exilado, ou acampado à beira de uma estrada, ou confinado e no final um suicida, já velho ou jovem, ou pior, piar. Demarcação já, demarcação já. Por nós não vermos como natural a
sua morte sociocultural. Em outros termos, por nos condoermos e termos como belo e absoluto seu contributo do tupi ao tucupi, do guarani ao guaraná. Demarcação já, demarcação já. Pois guaranis e macuxis e pataxós estão em nós e somos nós, pois é nós, é quem dentro de nós a gente traz, aliás, de Caiapós e Caiôás. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso minicurso. Agradecer a Maria Luísa por estar aqui conosco também, né, nos ajudando e contribuindo. E dizer da minha alegria e da minha satisfação em estar aqui nesse momento com vocês, do NEABI, né, através do NEABI Campus IFAL Coruripe, e estou muito feliz, de verdade, de estar compartilhando esses momentos com vocês, tá? Então, sejam todos e todas e todos bem-vindos e bem-vindas aqui nesse momento. Vou colocar o material, a gente vai fazer uma pequena apresentação antes de a gente iniciar o nosso minicurso. Deixa eu colocar aqui. Vou fazer uma breve apresentação. Boa tarde, gente. Eu vou ser a mediadora dessa oficina. E qualquer coisa vocês podem me perguntar, ou perguntar também a Thaisa, que nós poderemos responder, e que sejam muito bem-vindos à nossa oficina. Espero que gostem. Obrigada. Obrigada, Maria Luísa. Então, a nossa oficina ela tem como título a temática indígena na sala de aula, reflexões e desafios. E aí eu vou começar, né, falando uma frase da nossa querida Larissa Ferro, professora indígena Chucuru Cariri. E ela traz o seguinte para que a gente possa iniciar. Resistência é a palavra que descreve os povos indígenas nos vários setores da sociedade. A sociedade não foi construída para a diversidade, para o diferente, para o indígena, ainda que dela tenha nascido. A sociedade tem os seus nortes direcionados para a cultura dominante, manutenção da desigualdade, à margem do diverso, ainda que dele esteja a depender. Que nós possamos nos conectar nesse momento, nesse universo circular que é os povos indígenas. E é nessa circularidade, nesse momento, que nós vamos nos apresentar, tá certo? Então, a gente vai fazer uma dinâmica agora para que a gente saúde, para que nesse momento a gente esteja em sintonia, nesse pensamento coletivo, pensando os povos indígenas, tá? Então, deixa eu colocar aqui, e aí eu vou começar, e eu quero que todo mundo, nesse momento, ligue o microfone, fale o seu nome e o que precisa trabalhar, tá? Então, eu vou começar, eu digo eu sou, o que eu preciso trabalhar em mim, e todos vocês ligam o microfone e dizem, eu te saúdo, te dou espaço, caminhamos juntos. Esse é um instrumento pensado a partir da coletividade, a partir do que propõe esse universo circular dos povos indígenas. Então, é impossível a gente pensar no ser indígena, nos povos indígenas de maneira individualizada. A gente pensa a partir do coletivo, a partir do que propõe os movimentos sociais e como esses movimentos são importantes no que se diz respeito ao engajamento, ao entendimento do universo indígena, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou Cauane, preciso trabalhar em mim as minhas inquietações. Aí todo mundo liga o microfone. Eu te saúdo, vamos lá? Eu te saúdo. Eu te saúdo, eu te dou espaço. Caminhamos juntos. Isso mesmo. Próximo. Eu vou. Eu sou Malu, preciso trabalhar em mim minhas inseguranças.
Eu te saúdo. Saúdo, de dois De dois passos, passos, caminhamos caminhamos juntos. Caminhamos juntos. Próximo. Eu sou Laís, preciso trabalhar em mim minha ansiedade. Eu te saúdo, te De dou dois espaço, caminhamos juntos. Pessoal, é importante que todo mundo ligue o microfone, tá? Para a gente se conectar nesse universo, tá? Vamos lá, nesse momento aqui. Próximo. Eu sou o Jason, preciso trabalhar em mim minhas inseguranças. Eu te saúdo. Te saúdo De e dois dois passos, caminhamos juntos. Muito bem. Próximo. Eu sou a Alexia, preciso trabalhar em mim a minha insegurança. Eu te saúdo. E dois passos, caminhamos juntos. Próximo. Eu sou Vinícius, preciso trabalhar em mim, minha ansiedade e meus pensamentos. Eu te saúdo. Caminhamos juntos. Próximo. Ou próxima. Eu sou o Nadson e preciso trabalhar em mim e na minha saúde mental. Eu te saúdo. Dois passos. Caminhamos juntos. Próximo. Eu sou Jamile, preciso trabalhar em mim a minha insegurança. Eu te saúdo. De dois passos, caminhamos juntos. Próximo. Eu sou João Pedro, preciso trabalhar em mim minha timidez. Eu te saúdo. De dois passos, caminhamos juntos. Próximo. Mais alguém, gente? Eu acho que já foram todos. Já, né, Maria Luísa? Pronto. Então, vamos lá. Então, é nessa perspectiva desse eu sou, o que é que nós precisamos trabalhar, né? É que nós saudamos, nós damos espaço e nós caminhamos juntos. Então, eu vou pedir a licença aos povos indígenas, através de Maninhas Curucariri, para que a gente possa iniciar esse momento, né? Saudar os nossos ancestrais e toda a nossa ancestralidade, para que nesse momento a gente possa se conectar nesse universo indígena, tá? Que não é faltoso, mas ele é cheio de toda a circularidade e de toda uma ancestralidade que perpassa a nossa existência. Eu trago esse universo para a gente entender e compreender um pouquinho sobre os povos indígenas, especificamente os povos indígenas do estado de Alagoas. É impossível a gente fazer aqui um debate com mais de 300 povos existentes espalhados em todo o território brasileiro. Mas a partir do nosso, a gente consegue fazer uma conexão e compreender melhor sobre a temática indígena na sala de aula. O quanto essa temática contribui para pensar esses espaços esses que também são dos povos indígenas, né? E aí, para a gente pensar esse universo circular, todo esse entendimento dessa ancestralidade, nós vamos nos conectar agora a esse horizonte circular que vocês estão vendo, essa imagem daqui. Essa imagem, ela representa, né, toda a visão de mundo dentro desse horizonte. No meio, vocês podem observar que é o Rio São Francisco, e de um lado situa-se o povo Xocó, do estado de Sergipe. E o outro lado está o povo Cariri-Xocó. Esse horizonte circular, ele foi feito pelo seu José Nunes de Oliveira, que é um grande intelectual indígena
Cariri Chocó, o senhor Nenetite. E ele diz o seguinte: existe o Rio São Francisco, que fica no meio das duas aldeias, Chocó, na ilha de São Pedro, em Sergipe, e o povo Cariri, aonde nós estamos. Não significa dizer que ele separa os dois povos, ele é a união. Do lado oeste é o povo Chocó e do lado leste é o povo Cariri. Juntos somos um só, que é o povo Cariri Chocó. Por isso que a nossa visão é circular. Podemos até mudar, mas o mundo não para nunca de circular. E aí é nessa conectividade, nesse pensamento ancestral que eu trago também um dos grandes intelectuais indígenas, que é o Ailton Krenak, no livro O Amanhã Não Está à Venda, que ele diz o seguinte: se durante um tempo era nós, povos indígenas, que estávamos ameaçados da ruptura ou da extinção do sentido da nossa vida, hoje estamos todos diante da emergência da Terra não suportar a nossa demanda. Assistimos a uma tragédia de gente morrendo em diferentes lugares do planeta, a ponto de, na Itália, os corpos serem transportados para a incineração em caminhões. Então, essas reflexões, essa tentativa de compreender o quanto falhamos enquanto humanidade, o próprio Ailton Krenak, ele propõe que a gente possa pensar em algumas palavras que são fundamentais para a gente entender essas questões: o consumismo, a devastação ambiental e a exclusão e a ameaça dos povos indígenas. Então, esse texto do Ailton, é esse convite de reflexão para aprender a partir desse lugar, né? Então, a gente ainda vive esse momento de incertezas, de não saber como será o dia de amanhã, por conta da pandemia da Covid-19 e por toda uma conjuntura atual, né, que o nosso país ele sofre atualmente, principalmente o desmonte das políticas em si, pensando as políticas públicas do nosso país, a postura colonial e desumana do atual governo, que ameaça os povos indígenas e as suas culturas ancestrais, né, que ao mesmo tempo regulamenta as explorações das terras indígenas. Então, é nesse sentido que nós vamos, nesse momento, compreender melhor a temática indígena na sala de aula. E aí, nesse minicurso, eu quero trabalhar com vocês a desconstrução, tá? Eu acho que vocês já cantaram essa música daqui quando vocês eram pequenininhos. Aí vocês podem perguntar: professora Kaone, você está trazendo a música, né? A gente está discutindo, né, a Bi, né, discutindo essa questão referente a esses processos, né? E hoje nós vamos desconstruir. Então, se a temática indígena, que nós estamos inseridos, é pensar sobre as reflexões e os desafios, para que ela seja inserida no nosso cotidiano enquanto estudante, nós precisamos, nesse momento, desconstruir do nosso imaginário social essa música, presente, infelizmente ainda, nos espaços escolares. E eu tenho certeza que vocês, quando eram pequenos, já cantaram essa música, a música da Xuxa, O Brincar de Índio. Antes de a gente comentar e falar um pouco sobre ela, eu vou projetar ela aqui e vou pedir para que vocês observem como os povos indígenas, quais são as expressões faciais apresentadas pelos povos indígenas no momento em que a Xuxa está cantando essa música. Eu quero que vocês observem, porque a gente vai fazer um debate sobre ela aqui, tá? Então, vamos ouvir. Então, a oficina é no sentido mesmo da gente desconstruir, tá? Do nosso imaginário, um ser indígena igual, né? Como se todos os povos indígenas, eles fossem iguais. E muitas das vezes, o que é que a escola faz? Ela nega essa diversidade cultural, sociocultural que existe entre os povos indígenas. Então, quando eu achei bem importante, porque o NEAB está trazendo a professora Elisa Pancararu, e ela fala muito isso. Então, se estivesse aqui um indígena, ou se a professora Elisa Pancararu estivesse aqui, ela iria falar: eu sou indígena, eu sou Elisa, sou indígena Pancararu,
Então, esse processo de afirmação e de identidade desses povos, né? E nós, enquanto aliados a esse movimento, enquanto indigenistas, que nós possamos nos tornar sensíveis a essa causa que é tão importante no nosso envolvimento humano, na nossa construção e na nossa formação em si, principalmente humana. Eu vou colocar aqui, eu quero que vocês façam alguns recortes, porque aí a gente vai fazer um debate, tá certo? Vou colocar. Agora observem a expressão facial dos povos, tá? A los indios, enseñemos a todos a respetarlos, porque los indios también son nuestros hermanos. A los indios, a los indios, A gente fica agoniado, né, Laís, de ouvir essa música, é verdade.
demais. Eu fico aperreada logo, querendo que ela termine logo. E a Xuxa está vestindo roupas que não são dos indígenas brasileiros, sim, né? Sim, totalmente. E você percebe que os índios estão ali super... incomodados. Totalmente. Pessoal, agora vamos fazer um debate, né? Quem aqui já cantou essa música na escola? Sejam sinceros. João, Maria Jamile, Davidson, Jéssica, Davi, Gleiciane, Alice. Quero ouvir vocês agora. Só um instantinho, viu, Thaisa? Galera, a lista de presença, logo, logo ela será postada. Não precisa se preocupar. Mas você já viu essa música, Davidson, né? Já ouviu essa música na escola? Ah, sim. Já sim, tá vendo? O que é que ela traz, assim, de maneira preconceituosa e estereotipada sobre os povos indígenas? Que palavras a gente pode apontar referente a ela? Que eles não conjugariam alguns verbos, por exemplo, e que, tipo, da melhor das intenções, ela ainda errou. Sei lá, certo que ela queria representar os índios, mas talvez ela não representasse. Seria melhor, talvez. O que mais? Tem duas palavras aí que a gente precisa começar a fazer um debate sobre elas. A primeira, a palavra índio, e a segunda, a palavra tribo, né? Para a gente pensar. Então, os povos indígenas atualmente, eles se reconhecem enquanto povo indígena. Então, por exemplo, eu sou Elisa, digamos, sou indígena e sou do povo Pancararu. Então, é essa nomenclatura que a gente precisa se apropriar enquanto não indígenas, para entender o contexto social e político de cada comunidade, de cada território, tá? Então, cada território tem uma especificidade diferente. Os territórios, eles não são iguais. Nós não somos iguais. Então, são territórios diferentes e nesse pensamento dessa diversidade de territórios é que a gente precisa começar a pensar os povos em si, né, através das suas especificidades. O que mais essa música ela pode trazer? Vamos fazer uma leitura sobre ela para a gente começar a compreender. Primeiro, vamos pensar no título, Brincar de Índio. O que seria o brincar de índio para essa música? Brincar de índio. O que é que vocês pensam sobre esse título aqui? Brincar de índio. E existe brincar de índio? Então, quando a gente percebe esse título dessa música, né, ela nos remete a uma brincadeira infantil, né, comum entre as décadas de 1950, inspiradas num filme de faroeste norte-americano, nos quais os personagens centrais, vejam como essa questão, o índio como bandido e o homem branco como mocinho. Quando ela fala na música, vamos brincar de índio, mas sem mocinho para me pegar. Venha para minha tribo, eu sou o cacique, você é meu par. Quem é o bandido nessa estrofe daqui? Hein, pessoal? Quem é o bandido? O indígena. O indígena. Isso mesmo, o indígena. Então, o autor, é mesmo. É mesmo, João. Gostei da sua resposta. Então, o indígena, ele é visto nesse contexto dessa música como o bandido, né? Agora, veja a próxima estrofe. Índio fazer barulho, índio ter seu orgulho. Vem pintar a pele para a dança começar. Está dizendo o quê? Essa parte daqui. Que o indígena é aquele que faz a bagunça, ou que não se organiza, que não é organizado, né? Então, é preciso que a gente comece a pensar em todas essas músicas e dentro desse processo da descolonização, principalmente dessas músicas que estão tanto, né, dentro das escolas, principalmente quando a gente pensa nas crianças. Vejam, e isso é um choque cultural muito grande, porque quando esses meninos vão para o ensino médio, como vocês estão,
eles percebem que não é bem assim, principalmente se for um professor engajado nas lutas dos movimentos sociais em si, né? Então, pego meu arco e flecha, minha canoa e vou pescar. Vamos fazer fogueira, comer do fruto que a terra dá. Então, nem todos os povos indígenas vivem da pesca, fazem fogueira, comem do fruto que a terra dá, né? Infelizmente, existe todo um processo, né, para a gente começar a pensar sobre essas questões que permeiam essa questão. Veja, novamente diz, índio fazer barulho, índio ter seu orgulho, índio quer apito, mas também sabe gritar. Aí, veja a última, índio não faz mais luta, índio não faz guerra, índio já foi um dia, ele não é mais para a música, olha só, índio não é mais o dono dessa terra. Veja como isso reforça o não processo, né, de demarcação de terras, que é uma das maiores lutas dos povos indígenas, é o processo da demarcação em si, né? Então, para que vocês comecem a pensar em todo esse contexto daqui. E aí eu falei que essas palavras, uma das palavras também para a gente pensar, para a gente desconstruir, é a palavra tribo. Por que a palavra tribo? Porque ela é bem apropriada, né, para o contexto descrito no texto do poema, considerando o lugar inferior ocupado pelo índio, tendo em vista o conceito tribo durante a modernidade, passou a detonar relações econômicas hierárquicas e estratificação social em que as comunidades tribais estavam associadas às formas de viver consideradas rudimentares, como a pesca, a caça, o criatório de animais domésticos e a agricultura familiar, sendo consideradas atrasadas comparadas com as demais formas de economia moderna. Quando a gente usa essa palavra tribo, a gente está colocando, a gente coloca ela dentro dessa música como um contexto descrito, né, considerando esse lugar inferior. Então, todas as vezes que a gente for pensar na localidade desses povos, a gente volta para a palavra território, né? Eu acho que tem algum minicurso acontecendo que trabalhou as palavras território e territorialidade, né, que são conceitos diferentes, mas que são extremamente importantes e devem ser debatidos dentro desse contexto do que propõem os povos indígenas. O quanto é importante que esse movimento ele aconteça, né, nas escolas e que nós, enquanto estudantes, temos esse direito de saber que essa diversidade desses povos indígenas, elas existem. E é muito importante que eu conheça enquanto estudante. E aí, diante dessa definição, né, todos os demais fragmentos grifados, pego meu arco e flecha, minha canoa e vou pescar. Vamos fazer fogueira, comer do fruto que a terra dá, né? Enquadra-se na concepção de índio como ser tribal, a qual não se aplica a todos os povos indígenas no Brasil. E aí a gente precisa refletir, né? Porque existe essa diversidade de povos que dentro dessas especificidades a gente precisa conhecer. Outro poema, que eu não sei se vocês já estudaram isso na escola, mas se refere ao índio Jaci. Existem várias obras, né, que reforçam os estereótipos sobre os povos indígenas. Uma das obras também é o Guarani, de José de Alencar. Quem é esse indígena que o José de Alencar fala tanto, né? Quem é esse Guarani? A gente pode trabalhar e fazer uma leitura, não sei se vocês já leram o livro Guarani, do José de Alencar, mas a gente fazer uma leitura crítica em relação a essa obra. Quem é o Guarani para José de Alencar? Como é que esse ser, né, como é que os povos indígenas estão representados na literatura? Isso é muito importante para que a gente faça alguns apontamentos. Outra obra que é muito citada é o livro do Gilberto Freire, O Casagrande Senzala. Como é que o Casagrande Senzala trabalha a perspectiva indígena? Na tentativa de desconstrução, né? Como é que o Gilberto Freire via os povos indígenas, tá? E aí esse poema, ele está nos livros dos anos finais, do 6º ao 9º ano também,
trazendo algumas questões para a gente pensar, tá? Na tentativa de desconstrução mesmo. O índio Jaci, conheça um índio que se chama Jaci, ele vive da caça e da pesca e anda sempre por aí. Veja o poema. Ele mora na oca, dentro da floresta. Quando um passarinho choca, ele dá até festa. Ele é um ser da natureza. Viver lá deve ser uma beleza. Correr, pular e brincar, e depois no rio nadar. Então, tanto esse poema, aliás, tanto a música como o poema, né, ele constrói uma narrativa em torno de uma identidade cultural indígena semelhante à do texto anterior, né? Os fragmentos grifados vão reduzir o ser índio ao seu modo de viver, a um ser idílico, morador de floresta, sendo confundido com a própria natureza, vivendo do que ela lhe oferece, né? Sendo amigo dos animais e suas brincadeiras. Relaciona-se com esse ambiente harmonioso, né? Quanto à ilustração, nota-se que pode contribuir para reforçar os estereótipos. Então, veja quantos estereótipos e quanto isso está impregnado dentro do ambiente da escola, e quanto isso reforça o preconceito referente aos povos indígenas, tá? Então, agora, pessoal, nós vamos discutir um pouquinho. Antes da gente discutir, eu vou trazer para vocês a questão da lei, né? E aí, a legislação, ela vem justamente para a gente pensar qual é o nosso papel enquanto estudantes do IFAL, Campus Coruripe, à frente de todas essas questões. Vejam, a Lei 11.645 de 2008, ela tornou obrigatório, né, nos currículos de todas as escolas públicas e privadas a inserção da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena. E o quanto é importante que nós, a professora Laís, a professora Cauane, a professora Jéssica, que está aqui também, a gente possa discutir e trabalhar essa temática, mas não de maneira estereotipada, né? Vocês, enquanto estudantes, nós, enquanto estudantes, a gente tem o direito de saber que os povos indígenas existem as suas especificidades. Não existe um ser índio único, mas existe uma diversidade de povos indígenas em todo o Brasil. E que é impossível a gente falar dessa diversidade em um único momento. A gente teria que ter muito tempo. Mas é possível a gente construir e entender que a luta dos povos indígenas, nós precisamos nos tornar aliados desse movimento que é tão importante pelos intelectuais indígenas e pelo aquilo que a literatura ela propõe. O estar junto, o caminhar junto, essa coletividade. Então, eu preciso do outro para caminhar. E é nessa caminhada que a gente se conecta, que a gente pensa nesse universo e nessa circularidade dita pelos povos indígenas, tá? Então, a lei ela é importante, ela existe há mais de 10 anos, para que a gente possa conhecer e entender o quanto é importante que essa diversidade ela exista e que nós, enquanto estudantes, temos o direito de conhecer. E aí vamos ver esse outro vídeo daqui, mas eu queria agora que vocês falassem para a professora Cauane não ficar falando sozinha. O que é que nós sabemos sobre os índios no Brasil? Todas as vezes que a gente falar sobre os povos indígenas, a gente precisa se perguntar, de que índio eu estou falando? Quais os indígenas que eu estou falando? Tá? Então, de que índio? Quais são os povos indígenas que eu estou levando para a sala de aula? Porque cada povo tem uma especificidade, né? E é dentro dessas especificidades que os povos indígenas eles precisam ser vistos. São processos e construções diferentes, são mobilizações, né, diferentes, e cada uma tem uma carga excessiva e tem um momento de diálogo mesmo para estar construindo, né? Tem pautas diferentes para estar construindo junto com o seu território. Então, o que é que nós sabemos sobre os índios no Brasil? Esse documentário que vocês vão assistir agora é uma produção da TV Escola, já é bem antiga mesmo, mas o que é que as pessoas pensam se a gente fosse fazer hoje uma entrevista? Digamos, vocês do campus Coruripe iriam fazer uma entrevista
com os moradores para perguntar o que é que vocês sabem sobre os povos indígenas no Brasil. E aí vocês iriam anotar a resposta dessas pessoas. E na aula, fazer um debate com o professor. O que é que as pessoas sabem sobre os índios no Brasil? Né? Então, vamos ver o que esse documentário traz para que vocês possam compreender melhor essas questões. Deixa eu colocar aqui. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. O que você sabe sobre o índio brasileiro? Não sei responder nada, não. O índio? Nada. Não sei. Do índio eu não entendo nada, não. De índio. O índio acho que seja uma pessoa que deve existir, né, no Brasil. No norte do Brasil ainda existe. Acho que no Nordeste. No Goiás, né? Na Amazônia. Acredito que no Ceará também tem, só que mais vestido, né? Só vestido. Viram o que as pessoas falam e o que eles pensam sobre os índios no Brasil e sobre a nossa história toda? Tinimbururé, Ailton Krenak. O meu povo é Krenak, o meu nome é Ailton. E nós temos uma reserva lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Veja o que as pessoas continuam pensando e falando sobre os índios. O que é que eu aprendi sobre o índio? Ai, meu Deus, não sei te responder não, Vici. Agora eu tô tão assim. Eu aprendi sobre a cultura dele, como é que ele vive. O tradicional que ensinam nas escolas. Cultura, um pouco de cultura, entendeu? Habitantes. Do tipo de caça, pesca. As mulheres limpam as casas para quando os índios chegarem. Se ensina qual é a contribuição do índio para a nossa civilização. Comida, na comida, nos artefatos, né? Infelizmente se ensina isso. Porque quando a gente estuda história, infelizmente a gente vê o índio no geral, né? O índio como pessoa, é a cultura, modo de vida. Não tem um aprofundamento. No Brasil, os índios estavam lá, os europeus chegaram, escravizaram os índios e era sempre assim que a gente via todo ano. Aprendi como eles eram antigamente e como que aconteceu quando os portugueses chegaram e tal, a história do Brasil, assim. O índio não existe, o índio é no passado, o índio é aquele outro. Então eu refiro que a escola é um ponto de contato. Mas, pensando bem, a comunidade, o professor, os alunos, os pais dos alunos, as pessoas competentes na direção desse trabalho têm que ter uma consciência de respeitar os trabalhos que acontecem naquelas comunidades. Então eu vejo que a escola é um ponto de referência. Os Kaxinawá, que também se chamam Runiquim, são uma população de 5.500 pessoas, sendo 4.000 no Brasil e 1.500 no Peru. O meu nome é Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá, da terra indígena Praia do Carapanã, aldeia Mucuripe. No primário, assim, na pré-escola primário, eles ensinavam que os índios eram bichos, assim, como se fossem bichos, assim, né? Vestia roupa de penas, né? Atirava com a flecha, assim, né? Você aprendia que o índio era mau, matava e atacava, essas coisas todas. Mas era tudo ao contrário do que diziam. Entendeu? Geralmente é o branco que ataca para pegar terra, pegar minério, essas coisas todas. A gente fica brabo quando eles estão querendo entrar, querendo invadir a nossa terra. A gente fica brabo. Por que nós estamos ficando brabo? Porque eles trazem doença. Quando chega o branco mal, eles matam a gente. É por isso que a gente fica com raiva. Se não tiver outro problema assim ruim para os índios, a gente gostaria muito. A gente gostaria
são amigos. Nós somos amigos dos brancos, mas nós queremos ficar amigos do longe. Os Yanomami, que vivem nos estados do Amazonas e Roraima, são uma população de 22 mil pessoas distribuídas entre Brasil e Venezuela. Meu nome é Davi Cobenau Yanomami. Meu povo é Yanomami. Eu moro no Atorique. Os brancos que ficam próximos da gente capital é Boa Vista, Roraima. O que eu costumo ver na TV é que os índios, hoje, para o tempo de hoje, os índios estão sendo muito massacrados. Infelizmente, só notícia mal com relação ao índio. É o que nós temos vendo. Sobre índio, só discriminação. Tudo violência contra o índio. Nada positivo para o índio. A gente sempre vê na televisão eles reivindicando alguma coisa, mas nunca a gente sabe se eles foram atendidos, né? Mas o que o índio realmente eles deixaram de hereditário aqui, o que eles têm de bom, o que eles mostram, o trabalho, a cultura dele, não é muito mostrada. A cultura indígena no Brasil não é divulgada à altura do que precisa ser. As pessoas têm que começar a descobrir o que a gente tem mesmo. Mas de uma maneira assim, de deixar nós falar, o que a gente... Não que eles venham aqui saber o que está acontecendo aqui dentro de qualquer jeito. Eu acho que eles vão ter que ouvir a gente falar. Eles têm muito que aprender com nós. Os Axaninca, que vivem no estado do Acre, são 800 pessoas. No Peru, tem mais 30 mil. Bom, eu sou Francisco Pianco, nome na língua indígena é Xanxa, sou do povo Axaninca, sou daqui do Rio Amônia, no estado do Acre. Você é índia? Sou. Eu tenho orgulho de ser. Sou. Respondeu assim tão pensando. Porque eu me considero... Porque eu sou uma índia, porque eu sou descendente de índia, né? Não, senhora. Mas o senhor é Sou descendente de índio. Descendente de índio. Acho que não, né? Eu sou índio, sim. Tenho orgulho de ser índio. Tenho orgulho de ser índio porque nasci aqui na tribo. Meus avós antepassados eram índios. Eu sou índio. Agora só porque eu uso bigode, eles dizem que eu não sou. Eu queria saber se você é índia. Não. O que você é? Eu sou índia porque eu sou do Amazonas, né? Só isso. Oi, tem vários índios que se sair da aldeia fora que diz assim, é índio, eles não quer dizer que é índio, não. Não quer ser, não. E outros que não é índio, desejam ser índio. A coisa é assim. Quem é índio, filho da terra, não tem deles que não querem ser índio. E outros que não querem ser índio. Porque diz que o índio, por o mundo, era discriminado. Se fosse dizer que era índio, não tinha chance, não tinha vez. Índio que era índio era de menor. Tem muita gente aí que diz que aqui no Nordeste não tem mais aldeia, não tem mais índio. Mas nós fosse primeiro, nós apresentar, fazer nossas culturas, nossas danças, nossas tradições. Os Pancararu, que são a população de 5 mil índios, ocupam 8 mil hectares de uma reserva de 14 mil que deveria ser destinada a eles integralmente. O povo me conhece por Quitera Binga, mas meu nome é Quitera Maria de Jesus. Sou líder indígena Pancararu, Brejo dos Padres, minha moradia é Saco dos Barros. Eu acho que o índio é uma pessoa igual a nós, né? Só que muda de cor e foi considerado como um animal. Mas o índio, nós sabemos que ele é humano, mas tem um gênio quase de animal. É índia, né? Parece que não é gente, né? Mas na realidade é.
preconceito contra o índio é porque o índio ainda hoje ele não perdeu aquela característica de selvagem. Para muitas pessoas, quando se fala de um índio, é como se estivesse falando de um selvagem. O índio é preguiçoso, eu acho muito preguiçoso. Não, o índio não é preguiçoso, o índio já nasce com preguiça. Não é verdade? Eu penso isso aí, não é verdade, né? O índio é muito preguiçoso, quer tudo na mão. Quer carro, quer trator, quer caminhonete, quer dinheiro, quer remédio, quer médico e produzir nada. Eu sou contra o índio. Eu acho que é mais inveja, o povo tem inveja do índio e quer humilhar o índio. Uns dizem que ele é preguiçoso, já é uma discriminação, né? Das piores que eu acho. Porque eles não entendem que como nós temos os nossos costumes, os índios também têm o deles. O maior preconceito que nós temos é que o índio é preguiçoso, que o índio não trabalha, que o índio é de pedra, e que não é verdade. Então nós temos que olhar pelo índio como um homem da terra que faz parte da terra. O preconceito é muito grande, as pessoas, a grande maioria da população não gosta de índio, vê o índio como uma coisa pejorativa, como um atraso, como um atrapalho, principalmente na questão da retomada das nossas terras. Isso fica muito mais claro quando a gente explicita essa luta da gente da retomada dos territórios. Eu sou a Zilene Crim Inácio, sou da etnia Caingangue. Eu sou formada em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu nasci numa terra indígena no Rio Grande do Sul, terra indígena Carreteiro. O povo Caingangue é um dos maiores povos em número de pessoas das regiões sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E uma das maiores do país também. Nós somos o segundo ou terceiro povo mais numeroso do Brasil. Eu acho que índio é aquele que caça, índio é aquele que pesca. Que é um homem assim, seminu, com um cocar na cabeça, fazendo essas coisas. Que eles usam aqueles negócios grandes nos lábios, usam aquelas argolas no nariz. Isso pra mim é um índio. Mas tem índio assim, que a gente vê assim, que parece, às vezes parece, entendeu? Mas não é. Isso pra mim não é ser índio. Índio, pra mim, é ver aquele índio mesmo, falar com a gente não entender nada, usar aquelas argolas no nariz, aqueles lábios, assim, com aqueles pratos, não sei o que era, nos lábios. Isso, pra mim, é um índio de verdade. Irmã, Jedin, Pangachacade, Nestad, Uga, Água Borta, Minas Gerais, Minas Gerais, eu sou Zezinho Machacali, nascido aqui em Machacali de Água Boa, do estado de Minas Gerais, do município de Santa Helena de Minas. Os Machacali, que são uma população de aproximadamente 800 pessoas, vivem um contato de mais de 300 anos, mas continuam falando quase que somente a sua língua. Porque o índio, ele trabalha na FUNAI, o índio hoje tem carro, hoje o índio tem as suas terras, o índio tem suas casas, o índio tem seu comércio. Então, o pessoal, principalmente do sul aqui, e de todo o Brasil, eu acho que o índio não pode, o índio deve permanecer no mato, em palavras, assim, não é verdade, né? Na região deles, na zoca deles, né? Muitos deixaram a cultura deles de lado e passaram a viver como branco. Produtos importados, antena parabólica, TV colorida, carro importado. É isso que eu acho que está acontecendo com o brasileiro. Pessoal, que eles são caboclos, eles votam. Faz tudo igual o branco, não índio. Você acha que quando a pessoa sai da aldeia, vem para a cidade, começa a trabalhar, estudar, deixa de ser índio? Eu acho. Muita gente, quando começou a organização, muitos diziam que eles não eram índios. Pensava que sabe o que a gente fomos muito atrás, batendo, por exemplo, quando a gente fala assim, não. E como é que alguém vem lá de longe, ou de outros países, vai chegar aqui, ele vai ser alemão, vai ser espanhol, vai ser não sei o que, ele não vai deixar de ser. Só porque pisou na terra indígena, ele vai ser índio, não. Então nós também somos assim. Para onde a gente for, a gente vai ser índio.
gente pode ser doutor, aviador, o que for, mas sempre a gente vai ser índio, falar nossa língua, saber da nossa cultura e da nossa história. Os Baniwa, que vivem no Alto Rio Negro, são uma população de 4.000 pessoas no Brasil e mais 12.000 na Colômbia e Venezuela. Meu nome é Bonifácio, eu sou da etnia Baniwa, da região do Rio Içana, do município de São Gabriel da Cachoeira, do estado do Amazonas. Meu amigo, do jeito que está agora, se a gente não tomar uma providência, não vai ter mais índio, não. Vai acabar. Vai ser só lenda. Acho que a tendência deles é a dizimação mesmo, é desaparecer. O povo branco está acabando com os índios, tomando suas terras. Infelizmente, estão se acabando. Daqui a um tempo você vai chegar, vai falar pro filho, pô, como se fosse uma lenda, o índio. Então, hoje ainda dá para dizer que eles existem, que eles ainda estão lá e que ainda a gente não encontra uma aldeia ou outra, mas daqui a um tempo eu acho que não vai ter mais. O índio não está acabando. O índio, pelo contrário, a população indígena tem aumentado significativamente. Pelo menos os povos indígenas do Sul são uma prova disso, né? As retomadas das nossas áreas, aliás, elas se dão por causa disso, porque a população está aumentando. O índio não está fadado ao extermínio, com certeza. Esse é um pensamento já ultrapassado, já superado, de que o índio é um ser em extinção. Não, mesmo que nós façamos as nossas faculdades, estejamos por aí participando dos mais diversos simpósios, seminários, fóruns, falando, dominando os códigos da sociedade não índia, com certeza nós nunca vamos deixar de ser índios. Kaxinawá, Yanomami, Guarani, Terena, Caingangue, Krenak, nenhum de nós achamos que nós estamos acabando, como você viu. E há 50 anos atrás, as estatísticas do governo davam uma população de 150.000 pessoas para todos os índios do país. Hoje nós somos uma população de 350.000 pessoas em todo o território nacional, só que distribuído em mais de 200 culturas, com povos diferentes somando essa população. Nessa série, você vai entrar em contato com pelo menos 10 culturas em profundidade desse grande universo de culturas que são os povos indígenas no Brasil. É com prazer e valor. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Nossa, tenho comentários que eu acho que eu tava morrendo por dentro. Uhum. Meu Deus. Isso mesmo. Já pensou vocês fazerem uma ação junto com os professores do NEABI, né, fazer esse recorte também? O que é que as pessoas falam sobre os povos indígenas? Vejam, esse documentário foi feito, acho que foi em 1995, né? Então, depois desse tempo todinho, o que é que as pessoas ainda continuam pensando sobre os povos indígenas? O que é que elas sabem, né, sobre esse universo, né, sobre esses processos de mobilização? O que mudou ao longo da história, né? Qual é a perspectiva que as pessoas fazem a reflexão em torno dos povos indígenas em si, principalmente fazendo isso pensando nos povos indígenas de Alagoas, do nosso estado. Porque, para muitas pessoas, o único povo que existe é o povo Chucuru-Cariri, em Palmeira dos Índios, porque tem um nome, o nome da cidade, né? Mas o povo Tigibotó, Carapotó, Cariri-Chocó, Coiupancá, eles não são vistos, muitas das vezes, né? E aí a gente precisa começar a pensar qual é o nosso lugar de fala à frente de todas essas questões, qual é o nosso pensamento sobre os povos indígenas em si. Mas aí eu quero ouvir os demais, a participação dos demais em si. Pode ligar o microfone, viu, Jéssica? Pode falar. Jéssica colocou aqui. Ainda presenciamos na sociedade muitos comentários maldosos, muita falta de empatia. Isso mesmo, tá? Alice
Queria falar, João, Pedro, Vinícius, Nadson, Laís também, minha amiga. Se quiser falar, fiquem à vontade. Pode falar, Laís. O que eu queria comentar sobre uma das falas que foi a que mais que eu já ouvi, né, em outros momentos, que é essa ideia de que o indígena ele é preguiçoso. Sim. E eu já ouvi, isso fica muito assim na minha mente, porque mostra não só a nossa incompreensão em relação ao modo de vida de outros povos, como também qual é a nossa visão de mundo, para pensar que outros povos são povos preguiçosos. Então, por que povos que trabalham, que usam, que têm uma relação de diálogo com a terra, ao invés de uma relação de exploração com a terra, povos que retiram, portanto, seus alimentos, né, para sobreviver e não para vender, que tem como fundamento, né, e que tiveram essa terra, tiveram esse território por séculos, né, extraído das suas vidas, né, as suas próprias vidas que foram assassinadas, e mesmo assim, hoje em dia, ao invés de se compreender essa história, que é uma história extremamente violenta, a história do Brasil, a história da colonização, né, que não é só no Brasil, é uma história extremamente violenta, é uma história de opressão, de sufocamento de outros povos, dos seus modos de vida, que vão ser considerados como povos inferiores, vão ser considerados como povos que só precisam aprender e só precisam reproduzir um outro modo de vida. Então, a gente cria um padrão do que é um modo de vida. E o mais interessante, assim, o mais que a gente poderia parar para pensar, é que esse modo de vida, que faz com que muitos chamem os povos indígenas de preguiçosos, é um modo de vida que gera uma pressão que tem causado uma ansiedade geral, que tem causado uma depressão generalizada. Ou seja, não está funcionando esse modo de vida, né? Esse é o modo de vida que a gente precisa, que está acabando com o planeta, que está causando uma desigualdade social, que a fome, as próprias pandemias. Então, a própria pandemia, né? E outras pandemias que já aconteceram. Então, a gente tem que pensar mesmo, realmente, que modo de vida é esse que faz com que a gente tenha uma cultura que acha que outros povos sejam povos preguiçosos, mas é o mesmo padrão que adoece quem vive nessa cultura, quem está dentro dessa cultura, né? O Ailton Krenak, ele fala isso no livro A Vida Não é Útil. Ele diz o seguinte, é incrível, se remetendo à questão da Covid-19, da pandemia, e ele diz o seguinte, que é incrível que esse vírus está aí agora, esteja atingindo só as pessoas. Foi uma manobra fantástica do organismo da Terra tirar a teta da nossa boca e dizer, respirem, agora quero ver. Isso denuncia o artifício do tipo de vida que nós criamos, porque chega uma hora que você precisa de uma máscara, de um aparelho para respirar, mas em algum lugar o aparelho precisa de uma usina hidrelétrica, nuclear ou de um gerador de energia qualquer. E o gerador também pode apagar, independentemente do nosso decreto e da nossa disposição. Estamos sendo lembrados de quem somos, tão vulneráveis, que se cortarem nosso ar por alguns minutos, a gente morre. Não preciso de nenhum sistema bélico complexo para apagar essa tal da humanidade. Se extingue com a mesma facilidade que os mosquitos de uma sala depois de ter aplicado o aerosol. Nós não estamos com nada. Essa é a declaração da Terra. Né? E isso a gente fica assim pensando o quanto isso é forte, né? E que tipo de sociedade a gente está construindo em si. Verdade. O Pedro Miguel, ele colocou assim no chat. Ele acho que as informações sobre os povos aumentaram.
Mas também depende da ignorância das pessoas. Acho que existe muito preconceito sobre esses povos. Eu tenho um adendo, não sobre o comentário dele, mas um adendo que eu peguei da fala da professora Laís, que é muito irônico as pessoas não quererem, tipo, pessoas como ela, funcionais como ela, que entendem do mesmo jeito, que ela tem todas as necessidades fisiológicas, tem todos os órgãos iguais, tem uma necessidade, não tem os mesmos direitos que ela, tanto que um cara, ele falou, ele quer médico, ele quer hospital, ele quer, sei lá, escola, sendo preguiçoso, sabe? E, assim, você também quer. Você também tem tudo isso, você pode ser preguiçoso e você tem tudo isso. Isso. Até aí não tem uma ligação entre... Isso mesmo, Maria Luísa, isso mesmo. Então, esses elementos, eles são isso, João, é direito de todos, né? E que esse direito de todos seja realmente de todos, né? De todos mesmos, assim. Que a gente possa construir essa sociedade, né? Uma sociedade mais humana e mais igualitária, né? Pensada, né? E construída a partir dessa diversidade, que a gente precisa incluir os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os ciganos, nesse processo de construção. De nada adianta a gente construir esse país sem a participação efetiva deles. De nada vai adiantar. É preciso esse coletivo junto, né? O quanto é importante. Isso é porque a partir de um momento que uma cultura, costume ou outra coisa não se encaixa no nosso cotidiano, as pessoas começam a ter o preconceito e não aceitar aquilo. Isso mesmo. Então, vamos dar continuidade. Alguém mais gostaria de falar, gente? Colocar alguma questão? Então, vamos lá. Então, nós já vimos esse vídeo, né? Eu vou deixar disponível com a Maria Luísa o link. Ele tem vários episódios, né? Que vai falar sobre, sobre as várias diversidades indígenas presentes no nosso território brasileiro, tá? E aí, né, então, segundo os dados, todas as vezes que a gente se remeter aos povos indígenas, a gente precisa pensar nos dados oficiais, o que diz os dados oficiais. Lembrando que esses dados, eles não estão atualizados, foram dados de 2010, né, do último censo que ocorreu. E aí, os dados, eles mostraram em 2010 que o Brasil existiam cerca de 225 povos. Hoje existem mais de 300 povos indígenas, 300 territórios, aliás, 300 povos, né, espalhados em todo o território brasileiro, que falam 190 línguas diferentes, contabilizando uma população de 817 mil pessoas. A população indígena cresceu 11%, veja só esse dado como é importante. Enquanto a população indígena ela cresceu 11%, a população brasileira cresceu apenas 1,17%. Então, eles não estão, como o vídeo fala anteriormente, os índios vão acabar, não vai existir mais povos indígenas, muito pelo contrário. Os dados mostram que essa população ela cresce consideravelmente, mas são processos de resistência e de luta muito grande para resistir a todo o processo de massacre. Não é fácil, né? Existe luta e processo de mobilizações em todo o território brasileiro, né? E o quanto é importante que a gente possa participar desses processos de organização social em si, tá? Esses dados crescem, mas a gente não pode pensar também, a gente não pode perder de vista o quanto é violento, né? Esses processos, para que os povos indígenas, eles resistam em si. E aí a gente tem essa sociodiversidade indígena no Brasil, espalhada em todo o território brasileiro, né? Então, nas 5 regiões do Brasil, a gente vai ter essas populações indígenas divididas. E aqui, pensando no Nordeste, na nossa região, a gente tem Pernambuco e a Bahia, que vão ocupar a 3ª e a 4ª colocação com os estados com a maior população indígena do Brasil. Então, veja, o estado de Pernambuco e o estado da Bahia, né, ocupam a 3ª e a 4ª colocação. E aí, para a gente pensar, o Nordeste existe
atualmente cerca de mais de 80 povos, esses dados são de 2010, e traz toda uma abordagem histórica, né, desde os processos de aldeamento, de retomada da terra, o Diretório Pombalino, de 1755 a 1757, a questão da Lei de Terras, 1850, a questão do Marechal Rondon com a integração nacional. Então, toda essa abordagem histórica, os povos indígenas do Nordeste, eles perpassam. Né? 2 campos que são fundamentais para entender a história indígena do Nordeste é a antropologia e a história. Eles são fundamentais para entender essa história indígena. Hoje, dentro dessa perspectiva da história indígena, a gente tem esse olhar para os intelectuais indígenas. Existem vários intelectuais indígenas, dos povos indígenas do Nordeste. Um deles, eu acho que está com vocês também, a professora Elisa Pancararu, né, que é uma grande intelectual indígena, está fazendo aí mestrado, né, na UFPE. Tem os outros professores também, o professor Cássio, a professora Larissa. Então, são professores que são indígenas e que estão engajados nesse processo de construção dessa nova escrita da história indígena. Né? Até então, a história foi escrita pelos antropólogos e pelos historiadores. Agora, os nossos intelectuais são os nossos indígenas, né? São os que estão dentro desses espaços e que estão contribuindo com essa história em si, tá? E aí, gente, para a gente pensar nessas questões, a gente vai para Alagoas. Alagoas, a gente precisa fazer um recorte para pensar o estado de Alagoas. Deixa eu ler aqui a questão do Nadson. A maioria das pessoas crescem ouvindo que o índio é um homem da mata, com pinturas no corpo, que andam seminu e não possuem nenhuma importância na sociedade. E a partir disso vai crescendo o preconceito contra eles. Isso mesmo, né? Então, é um preconceito muito grande que existe referente às populações indígenas, principalmente quando os indígenas estão na universidade, tá? Então, isso, desde os professores até os colegas da turma, né, tem esse preconceito em relação aos próprios indígenas que estão dentro desses espaços, como se aqueles espaços também não fossem deles, né? Isso é preocupante. A gente precisa começar a questionar todas essas questões. E aí vamos pensar agora em Alagoas em si. Quando a gente pensa no estado de Alagoas, quando a gente pensa, né, em toda a história do nosso estado, nós vamos nos remeter agora à década de 1970, onde os movimentos sociais passaram a se organizar. Então, eu vou ter a APOIME, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Espírito Santo e Minas Gerais, né, que aí cresce consideravelmente. Depois eu vou apresentar até o site da APOIME para que vocês possam conhecer e possa ser uma pesquisa para que vocês estejam fazendo, né? Hoje, a APOIME em Alagoas, ela fica situada lá no Chucuru Cariri, na Fazenda Canto, tá? Então, em Alagoas, a sede da APOIME é em Palmeira dos Índios, no território Chucuru Cariri, na Fazenda Canto, certo? Então, 1970 essa década é importante para a gente pensar, através da APOIME. Aliada à APOIME, eu tenho as lideranças indígenas, e dentro dessas lideranças indígenas, eu vou ter Maninha Chucuru Cariri, eu vou ter também todas aquelas lideranças, Francisco Suíra, eu vou ter participando desse processo de construção, seu Genésio Miranda. Então, são lideranças antigas, né? O seu Júlio Queiroz Suíra também presente nesse movimento de organização social e política do estado de Alagoas. O mais antigo, o que ainda está vivo, é o seu Júlio Queiroz Suíra. Ele tem mais de 70 anos, ele já é um velhinho, mas ele conta com maestria todo o processo de luta e de retomada do povo Cariri-Chocó. Né? Quando a gente conversa com ele, ele fala desse processo de construção social e política do território, de como se deu, de como foi difícil, né? Foram épocas difíceis
para que esses territórios eles fossem ocupados e conquistados, né, a duras penas por esses povos. E aí eu tenho a APOIME, em articulação com as lideranças indígenas mais antigas do estado de Alagoas, que mobilizaram, né, todas essas organizações, e a FUNAI, enquanto representante do órgão do estado. Tá? Então, o ano de 1970 é importante dentro desse processo de articulação, em que apenas 2 povos são reconhecidos no estado de Alagoas. Esse de amarelinho, como vocês podem ver, são os Chucuru Cariri. Tá? Então, os Chucuru Cariri ficam localizados na cidade de Palmeira dos Índios. Mesmo sendo um povo, eu vou ter aí 7 territórios indígenas. Então, eu tenho 7 territórios dentro do Chucuru Cariri. Serra do Amaro, Fazenda Canto, Mata da Cafurna, Aldeia do Boqueirão, Serra do Capela. Então, eu tenho esses territórios aqui, mas um único povo denominado de Chucuru Cariri. Tá? Então, mesmo sendo 7 territórios e tendo toda uma organização social e política, por que é importante eu destacar isso? Porque não existe só uma escola indígena, digamos que vocês vão conhecer o Chucuru Cariri um dia. E aí vocês precisam dizer, professora Laís ou professora Cauane, a gente queria ir na Mata da Cafurna. Então, é uma escola específica para a Mata da Cafurna. A Serra do Capela já é outra escola, a Fazenda Canto já é outra escola. Então, existe uma organização social e política dentro desses territórios, tá? Então, o indígena que mora na Serra do Amaro, ele estuda na Serra do Amaro. O indígena que mora na Fazenda Canto, ele estuda na Fazenda Canto, né? Então, existe toda essa organização, mesmo sendo um povo só. Mas são 7 territórios que existe dentro da cidade de Palmeira dos Índios. E o povo Cariri-Chocó, né, que fica situado entre a cidade de São Brás e a cidade de Porto Real do Colégio, que faz divisa com o estado de Sergipe, né? Do outro lado do Rio São Francisco é a cidade de Propriá, tá? Então, fica às margens do Rio São Francisco, o povo Cariri-Chocó, né? Ficando a 180 quilômetros da capital, Maceió. E aí eu tenho esses 2 povos apenas, 1970, mesmo com o processo das mobilizações sendo organizadas, eu tenho apenas esses 2 povos reconhecidos pelos órgãos oficiais do Estado. Com o processo de redemocratização do Brasil, no estado de Alagoas, no Brasil inteiro, né, em 1988, mais 9 povos passam a ser reconhecidos no estado de Alagoas. 9 povos. E aí, desde 1988 até 1988, eu vou ter aí 11 povos indígenas, né, espalhados em cidades específicas do estado de Alagoas, certo? E em 2012, eu vou ter mais um povo, que é o povo Pancararu, da cidade de Delmiro Gouveia. Hoje, o estado de Alagoas, né, ele conta com 12 povos indígenas espalhados nessas cidades aqui que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Existe um povo que está tentando reconhecimento, que é o povo Fucaxó, né, que fica próximo da cidade de Propriá, né, eles ficam muito ligados à cidade também de Porto Real do Colégio, que está tentando esse processo de reconhecimento, né, pelos órgãos oficiais do Estado. E aí eu tenho atualmente somente esses 12 povos indígenas no estado de Alagoas. Então, em Água Branca, que é sertão alagoano, eu tenho o povo Calancó. Em Delmiro Gouveia, eu tenho o povo Pancararu, que também é sertão. Feira Grande, eu tenho o povo Tigui-Botó. Em Api, que é sertão, eu tenho o povo Coiupancá. Joaquim Gomes, eu tenho o povo Vassu-Cocal. Em Palmeira dos Índios, eu tenho o povo Chucuru Cariri. Joaquim Gomes também tem essas especificidades também quando se trata dos Vassu, lá em Joaquim Gomes. São 5 territórios indígenas só em Joaquim Gomes, tá? Então, são 5 escolas, existe toda uma organização, mas é um povo só, certo? Pariconha, em uma cidade tão pequena, que
que fica localizado, que fica próximo da cidade de Paulo Afonso, aliás, faz divisa com o estado da Bahia, e fica próximo da cidade de Paulo Afonso já, existem 3 povos indígenas, o povo Jeripancó, Caruazu e Catoquim, em uma única cidade. Já em Porto Real do Colégio, eu tenho o povo Cariri-Chocó. E em São Sebastião, os Carapotó. E em Traipu, os Aconã. Aí eu pergunto para vocês, qual desses povos estão perto de vocês, do campus, Ifau-Coruripe? Quem poderia me falar? Pode repetir, por favor? Qual desses povos estão perto do campus Ifau-Coruripe? Carapotó. O Iaçu-Cocal. O Vassu-Cocal, em Joaquim Gomes. Sim. Porque é mais perto de Coruripe. Carapotó, em São Sebastião. Isso. Esses 2, não é isso? Vassu, em Joaquim Gomes. E São Sebastião, o povo Carapotó. Isso mesmo. Né? Então, para que vocês compreendam, né, que esses povos, eles estão também próximos de nós. E que muitas das vezes a gente não conhece essa organização social e política que existe em cada território indígena, em cada um deles, né? Então, pessoal, para que a gente entenda melhor, eu vou passar essa parte daqui, e eu vou trazer agora para vocês algumas sugestões, tá? Para a gente correr com o tempo, senão não dá tempo. Algumas sugestões para a gente pensar um pouquinho. Professora, eu gostei da temática indígena para pensar, né, todas essas questões pontuadas, esse processo de desconstrução, aonde eu consigo encontrar materiais referente à temática indígena, tá? Então, esses 3 livros que aliás, esses 4 livros que vocês estão vendo, ele é disponível através do site Índios do Nordeste, eu vou colocar ele daqui a pouco para vocês conhecerem. O livro da professora Maria Regina Celestino, que é um livro de bolso, que fala sobre os índios na história do Brasil. A temática indígena na escola, da professora Araci Lopes e do professor Luiz Gruppioni. O índio brasileiro, o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil, de hoje, do professor Jesse Baniwa, que é um grande intelectual indígena também. E Quebrando Preconceitos e Subsídios para o Ensino das Culturas e das Histórias dos Povos Indígenas. Então, esses livros são fundamentais para que a gente compreenda como a gente pode desconstruir do nosso imaginário enquanto sociedade, enquanto estudante, os povos indígenas. Né? Como é que eu posso me aprofundar em torno de todas essas questões, né, dos povos indígenas em si. Falando em revistas, que eu sei que vocês gostam de ler revista, tem essas aqui, né? A revista da Nova Escola, a revista Guerreiras, o Story e as Ciências Humanas, né? Então, existem todas essas temáticas que também estão disponíveis em PDF para que vocês possam aprofundar o conhecimento de vocês referente à temática indígena. E tem os sites, né? Para que a gente possa acessar e conhecer mais e se aprofundar sobre essas questões. O site socioambiental, Índios do Nordeste, o site do IBGE, da FUNAI, tem também o da POIME, tá? Para a gente conhecer. Tem um site que agora está sendo organizado pelo movimento indígena, que fala em torno da questão o não ao marco temporal, que é um debate muito importante que a gente precisa fazer sobre essas questões, tá? E aí tem todos esses sites aqui, que daqui a pouco eu vou colocar esse daqui dos Índios no Nordeste e o da POIME, para que vocês possam ver como é que ele está organizado. E pensando, né, na gente enquanto estudante, né, o que é que a gente pode discutir com os nossos colegas em sala de aula? Eu quero propor um debate, vou falar com a professora Laís, vou falar com a professora Flora, para a gente fazer um debate aqui sobre essa temática da continuidade, para o NEABI dar continuidade a tudo que a gente aprendeu no momento de hoje. Né? Então, a gente pode fazer, né, montar uma exibição do filme A Missão, a gente fazer um debate sobre o conteúdo do filme.
É um filme muito grande, mas é um filme que a gente pode fazer em vários blocos para a gente pensar, né? Produção de textos sobre o conteúdo do filme, fazer um documentário, né? Aquele documentário que foi feito pela TV Escola, a gente refazer aquele material. O que é que as pessoas hoje estão pensando sobre os povos indígenas? O que é que elas dizem sobre os povos indígenas? Como é que isso está sendo visto, né, pela sociedade? Hoje a gente tem vários meios de comunicação, né? A tecnologia ela está aí, né? Então tem Instagram, tem YouTuber. Então o acesso às informações hoje é maior. Como é que as pessoas veem os povos indígenas, né? A problematização da diversidade dos povos indígenas, com base nos processos históricos vivenciados nas diferentes regiões do país, né? Isso é muito importante, porque a gente ainda confunde, acha que os povos indígenas do Sul vivem como os povos indígenas do Nordeste, e não vivem, tá? Apenas um povo no Nordeste ainda predomina o idioma, que é o povo Funiô, de Águas Belas, em Pernambuco. Todos os outros povos não têm mais o idioma, né? Por conta de todo o processo de tentativa de violência que os povos indígenas eles sofreram. E aí apenas um povo, né, predomina ainda e tem uma língua que é o IAT na escola, né, para as crianças e para os adolescentes, apenas os funiôs, né? Os seminários sobre as obras de literatura brasileira, que tratam sobre a temática indígena. A gente pode trabalhar José de Alencar, principalmente, de como é que ele aborda, né, a questão dos povos indígenas em si. Debate sobre matérias de jornal, da internet, sobre as mobilizações indígenas. Todos os anos acontecem as mobilizações, como é que têm sido essas mobilizações, como é que estão organizados, quais são os povos que participam, quais são as lideranças que estão lá reivindicando, né? Quem são os indigenistas que estão lá? Outro aspecto, gente, para pensar, é o CIMI, é o Conselho Indigenista Missionário, que também estava lá na década de 1970 reivindicando, junto com a POIME, junto com as lideranças, certo? Realização de visita dos povos indígenas, aos povos indígenas de Alagoas, né, quando essa pandemia passar, que vocês possam realizar esses momentos de visita aos territórios, para vocês se aproximarem mais dessa temática, né, em referente à temática indígena, e realização de palestra com as lideranças indígenas nas escolas não indígenas, que é o que está acontecendo nesse momento, tá? Então, eu finalizo essa parte dizendo que a mudança da postura, né, sobre a temática indígena passa também pela formação do profissional. É uma realidade dada a ler, como lembra o próprio Chartier. Ela só pode ser lida por aqueles que conseguem perceber, né, em seus relatos mostrados anteriormente, os indígenas são tratados como cultura e não como história. E aí são dois termos ou conceitos extremamente complexos para serem lançados sem maiores considerações ou distinções. Deixa eu dar uma paradinha aqui e apresentar, para finalizar, o site Índios do Nordeste, que é outro site, é o site que eu coloquei lá, que vocês podem ter acesso a ele, tá? Conseguindo ver? Então, esse é o site, ele foi construído desde 2007, antes da lei existir. Tem todas as informações referentes sobre os povos indígenas no Nordeste, desde evento, desde a articulação da POIME, do CIMI, então, todos os processos de organização, né, de como os povos indígenas eles estão organizados, né, as lives em torno da temática indígena em si. Há uma biblioteca com vários materiais em torno das questões indígenas, da temática em si, que a gente pode continuar discutindo, e vocês discutindo aí com os professores, com a professora Laís e com todos os professores que fazem parte do NEABI, tá, gente? Então, quero agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado do minicurso, compreendido, é uma tentativa mesmo de desconstrução desse pensamento colonial, né? E vou finalizar com uma mensagem do professor Ailton Krenak, que ele diz o seguinte: como justificar
que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados no mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo, da floresta, para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogados nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas nesse mundo maluco que compartilhamos. Então, que a gente possa caminhar juntos e unir forças junto com o movimento indígena que tanto precisa de cada um de nós. Obrigada, minha amiga Laís, por tudo, de coração. Você sabe o quanto eu admiro você e gosto demais de você. Obrigada, Maria Luísa. Obrigada, Jéssica, minha aluna querida. Então, obrigada a todos vocês, meninos e meninas que compõem o campus IFAL Coruripe. É isso. Nós que agradecemos o Grupo NEABI e o IFAL, né? Agradecer a sua participação no minicurso e que você venha mais vezes, apareça mais no campus, que nós agradeceremos. Malu, eu queria rapidinho agradecer também a Cauane, agradecer pelo convite que a gente fez, que eu sempre aprendo com você. Você é uma das figuras que eu tenho sempre com uma admiração e com um dos modelos, né, para a gente de trabalho, de pesquisa. E é isso, que aí as emoções vêm, né? Obrigada, querida. Obrigada a você, minha amiga. Obrigada mesmo, minha amiga e irmã. Obrigada. Então é isso. Obrigada, gente. Eu vou finalizar aqui a gravação.